caso surpreendente. O Nair Price aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, e em seguida também pergunta o nome dela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ele pode conversar com ela. E depois que ela dá a entender que não vai ter tempo porque ela vai encontrar as amigas dela, ele fala que gostou do cabelo dela e que achou ela muito bonita. E quando ele tenta pegar ali o número dela, ela diz pra ele que ela tem namorada. Então ele pergunta se ela não gosta de homens e ela responde dizendo que não. Ele fala que lamenta muito em saber disso e pergunta se não tem nada que ele possa fazer que faça ela mudar de ideia. Ela fala que não e também diz pra ele que ela já disse que precisa encontrar as amigas dela e ele fica ali prendendo ela. Então ele fala que tudo bem e se despede dela. Mas assim que ela vê o carro dele, com medo que ele vá embora, ela começa a gritar o nome dele no meio da rua. E depois que ela pergunta se esse é o carro dele, ele fala que ela sabe, já que ela viu ele dentro do carro. Ela fala que o carro dele é muito bonito e ele agradece e fala que já estava indo para casa. Então ela pergunta se ela pode ir com ele. Ele diz para ela que ela nem conhece ele e pergunta se ela realmente quer ir para casa de um estranho. Ela fala que não sabe e em seguida diz para ele que ela só quer se divertir. Ele pergunta como ela pretende se divertir. Ela fala que não sabe bem e pergunta o que ele gosta de fazer. Ele fala que depende do momento, mas que ele gosta de ficar em casa vendo um filme e também conta pra ela que na casa dele tem uma piscina. Ele pergunta o que aconteceu porque ela disse que ia encontrar as amigas dela. E já ela diz pra ele que se ele quiser ela pode desmarcar com as amigas dela pra eles fazerem alguma coisa. Então ele pergunta por que só agora ela quer ir com ele. E depois que ela diz pra ele que resolveu mudar de ideia, ele fala pra ela entrar no carro pra eles continuarem a conversa. E dentro do carro ela acaba aceitando ir para casa dele. E no meio do caminho, Nair pergunta para ela qual o tipo dela. E ela responde dizendo que o tipo dela é um cara alto e com dinheiro. Então ele fala que já no caso dele, ela não faz o tipo dele porque ela é interesseira. Então ele decide parar o carro e ela fala que não é interesseira e que não entende por que ele está falando isso para ela. E ele responde dizendo que ele está falando isso porque ele está prestes a expulsar ela do carro dele porque ela é interesseira. Ela fala que não se importa com o que ele pensa. Já ele fala para ela que basta ter um bom carro que ela vai para casa de um desconhecido. O Landon pede com licença e pergunta se está tudo bem com ela. Mas ela já vai adiantando que ela é casada. E quando ele pergunta o nome dela, ela pergunta para que ele quer saber. Ele fala porque ele achou ela muito bonita e pergunta se ela tá indo para a academia e fala que ele também tá precisando ir. Ela fala que é muito bom e diz para ele que agora realmente ela precisa entrar. Ele pede o número dela e fala que o marido dela não precisa ficar sabendo. Ela diz que não e fala pra ele que ela tá bem do jeito que está. Já ele fala pra ela ter um bom treino. E dentro do carro, o Landon fala que ele tá achando que ela tá voltando pra falar com ele. E quando ela volta e acena pra ele, ele pergunta o que aconteceu. E depois que ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, ela pergunta em que ele trabalha. E ele diz pra ela que ele é um empreendedor e que ele tem muitos imóveis. Ela fala que tudo bem e diz pra ele que ela também é empreendedora.
Ele fala que isso é legal, mas que ela deveria ter falado com ele no começo e tá achando que o marido dela controla muito ela. Ela diz pra ele que é melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Mas ele fala que ela acabou de dizer pra ele que ela ia pra academia. Mas ela responde dizendo que ela tá com fome e que não vai mais pra academia. Ele fala que eles podem conversar e diz pra ela entrar no carro. Depois de algum tempo ali conversando com Landon, parece que ela realmente fica convencida de que ele tem muito dinheiro. Então, nesse momento, ele pergunta para ela se ela seria capaz de deixar o marido dela para ficar com ele. E como ela responde dizendo que se ele passasse segurança para ela, ela deixaria o marido dela. Ele fala que jamais ficaria com ela porque ela é muito interesseira e que poderia fazer a mesma coisa com ele. Ele fala também que ainda há pouco ela nem queria conversar com ele e agora já está pensando em deixar o marido dela. E quando ele pede para ela sair do carro dele, ela fala que ele que estava interessado nela e que ela nem se importa com isso. Então ele fala que talvez o marido dela vai se importar quando vê o vídeo que eles estão gravando. E depois que de uma forma irônica ela dá tchau para ele, ele fala que não adianta cobrir o rosto. Vamos começar esse vídeo com essa garota no estacionamento. Ela sai da BMW e vai em direção à Lamborghini para tirar umas fotos. O Sant vai se aproximando para falar com ela, mas ela se antecipa e pergunta se ele poderia tirar uma foto para ela. Ele faz uma brincadeira dizendo que ela combina com o carro. E depois que ela agradece, ele fala que antes dela ir embora, ele gostaria de fazer uma pergunta. E pergunta se algum dia desses ele poderia levá-la para sair. Ela fala que não sabe, mas depois fala pra ele que ela não quer dizer que sim porque ela não tem tempo e agradece por ele ter tirado a foto. Ele ainda tenta pedir o número dela, mas ela deixa claro que não está interessada. E ela termina dizendo que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-lo. Ela pede para ele esperar e vai caminhando em direção ao carro. Ainda que sem abaixar o vidro do carro, ele pergunta o que aconteceu. E ela diz para ele que ela pensou que ele estava dirigindo aquele carro de vovô ali. Ele fala que não e pergunta para ela se ele parece o tipo de cara que dirige um carro como aquele. E ela responde dizendo que sinceramente sim. E depois que ela fala que não sabia que o carro era dele, ele pergunta agora que ela sabe se isso mudaria alguma coisa. Então ela fala pra ele se ele quiser ela poderia desmarcar o compromisso dela. Ele fala que sim e diz pra ela que ela pode entrar no carro. Mas assim que ela entra no carro, ele pede pra ela esperar só um segundo. Ele se aproxima dela e pede pra ela dar um fora do carro. E como ela fala que não está entendendo, ele pede para ela sair o mais rápido possível. Ela pergunta se ele quer tirar uma foto. Ele fala que não tem nada a ver com isso e diz para ela que com educação ele a convidou para sair, mas que agora que ela viu ele dirigindo uma Lamborghini, ela decidiu cancelar os planos dela para sair com ele. E em seguida mostra a câmera para ela. Ela pergunta se as pessoas estão vendo. E ele diz para ela que com certeza as pessoas vão ficar sabendo que ela é uma interesseira. Go! Vai, Gold Digger! O Arguin aborda essa garota e pede para ela esperar. E em seguida fala que a bolsa dela é muito fofa. Então ele pergunta se ela poderia dar um pouco do tempo dela. Ele fala que ela é linda e que ele realmente quer se apresentar para ela.
E depois que ele se apresenta, ele fala que a viu entrando na loja e ficou ali esperando até ela voltar. E pergunta se ela conseguiu encontrar alguma coisa. E ela responde dizendo que não dessa vez. E ele fala novamente que ele achou ela muito bonita e que ele gostou da bolsa dela. E fala também que ele gostaria de pegar o número dela ou algo parecido. E depois que ela fala pra ele que ela precisa ir, ele pergunta se ela tem namorado. E ela pergunta se isso importa. Ele fala que importa porque se ele souber que ela tem namorado, ele vai deixar ela em paz. Mas ela fala pra ele que de qualquer maneira ela é uma pessoa reservada e ocupada, e acaba não dizendo se ela tem ou não tem namorado. E quando ela já estava quase indo embora, ele pede pra ela esperar e fala que só quer pedir ajuda dela com mais uma coisa. E ele fala pra ela que ele tá com uma mochila da Louis Vuitton. E em outras palavras, ele não quer ter que pagar mais só porque eles pensam que ele é rico. E ainda que não gostando muito, ela acaba fazendo o favor pra ele. E de repente chega o suposto motorista dele e identifica a bolsa dele. E depois que ela explica que ele pediu para segurar a bolsa dele, o motorista dele pergunta se ela poderia entregar a chave para ele. E assim que o Argen chega, ela entrega a chave e a bolsa para ele. Ele pergunta se ela gostaria de dar uma volta com ele. Mas ela responde dizendo, como ela tinha dito, ela tem muita coisa para fazer agora. Mas depois ele acaba convencendo pelo menos a dar uma olhada no carro. E brincando, ele fala que ele está entediado e que está procurando uma nova amizade e quem sabe até uma esposa. Ela até acha o Argen engraçado, mas por final ela acaba decidindo não sair com ele. E quando ele pensa que a pegadinha tinha acabado e não tinha dado muito certo, de repente ela volta, só que dessa vez dirigindo um Porsche. Ele fala que amou o carro dela. Já ela pergunta pra ele que talvez ele queira pegar o Instagram dela. E ele pede pra ela estacionar para que eles possam conversar. Ele fala que gostou muito do carro e que o carro dela é incrível. E depois de pegar o contato dela, ele pergunta por que ela não quis sair com ele. E fala que tanto ele quanto ela têm um carro bom e que eles poderiam sair juntos. Então ela diz que ela não queria que ele pensasse que ela mudou de ideia só porque ele tem Rolls Royce. Ele fala pra ela que muitas garotas fazem isso, acaba saindo com o cara por causa do dinheiro que ele tem. Mas ela diz pra ele que ela não é esse tipo de garota. E antes de dar uma volta no Porsche, como ele acaba dizendo no final, ele fala que ele é um youtuber e mostra as câmeras pra ela. Mas afinal, ela foi ou não foi interesseira? Holanda aborda essa garota e já logo de começo ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que ela não tem nome. Eita, ignorância danada, hein? Ele tenta se apresentar e pergunta se ele pode falar com ela. E depois que ela diz que não, ele pergunta o nome dela novamente, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. E depois de dizer pra ele que hoje ela não tem tempo, ela pergunta afinal de contas o que ele quer. Então ele diz pra ela que ele gostaria de conhecê-la. Mas ela diz que não e fala que não está interessada. Ele fala que já que ela não está interessada, ele não vai mais tomar o tempo dela e deseja um ótimo dia pra ela. E depois que ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala que o carro é dele e em seguida pede para ela chegar mais perto. E quando ela chega perto dele, ele pergunta o que ela estava dizendo. Então ela fala para ele que eles poderiam almoçar ou algo do tipo. Já ele diz para ela que tá percebendo que ela está tendo um dia difícil e que ele não está querendo ser um fardo para ela. Ela dá a mão para ele e ele pergunta o nome dela novamente. Então ele pergunta por que ela não queria dar o nome para ele. Mas ela diz pra ele que ela realmente não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que assim de repente ela decidiu voltar. E ela diz pra ele que resolveu dar uma chance pra ele. Ele fala que entende e em seguida pede o número dela. E depois de pegar o número dela, ele a convida pra almoçar e ela acaba aceitando.
E depois de algum tempo ali conversando com ela, um reboque estaciona e vai se aproximando do carro. O guincheiro chega perguntando se ele quer o Landon, e fala que se for não tem boas notícias para ele. E depois que ele fala que vai ter que levar o carro por falta de pagamento, o Landon fala para ele que deve estar havendo algum engano e pede para ver a papelada. Ela fala que esse é o nome dele. Em seguida ela fala também que vai embora e que é melhor ele resolver esse problema com ele, porque pelo que tá parecendo ele tá quebrado. E ela já vai se despedindo do Landon, e ele pede para ela esperar. E ela diz que não e fala para ele até uma próxima.